Boa noite a todos. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos ampare. Nossa gratidão eterna por mais esta bendita oportunidade. Nossa prece pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem, pelos suicidas e os que têm ideias de suicídio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Sabemos que o suicídio é uma infração à lei divina, pois compete só a Deus determinar o momento de deixarmos esta vida. Então vamos ver o suicídio e a loucura nos itens de 14 a 17. Uma página de Allan Kardec. A calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena, e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que, em outras circunstâncias, o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia, e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. No item 16, Allan Kardec explica quanto à frouxidão moral que é produzida pelas ideias materialistas e a coragem moral que advém dos ensinamentos dos espíritos que nos dão a paciência e a resignação. Esses ensinamentos não nos deixam dúvida quanto ao futuro que nos aguarda após esta vida. E mais ainda, no item 17, assim, o Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas, revelando a sua situação infeliz. Prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível, e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus.
O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio muitas razões. Então, vai dizer as razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na Terra. Outra razão, a certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava. Terceira, que foge de um mal para cair num outro ainda pior, mais demorado e mais terrível. Quarto, que se engana ao pensar que ao se matar irá mais depressa para o céu. Outra razão, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. De tudo isso, resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável, e podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, Kardec reúne evocações feitas aos espíritos de diversas condições, sendo que também há comunicações de espíritos de suicidas, revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar sua vida. Mesmo aquele que erroneamente julgou que teve motivo justo ou nobre para este ato. É o caso que vamos ver agora, o pai e o conscrito. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir desse serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se a fim de o isentar dele como filho único de mulher viúva. Então, esse pai, suicidando-se, queria livrar o filho desse serviço militar. Um ano mais tarde, foi evocado na Sociedade Espírita de Paris, a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se do seu destino no mundo espiritual. Então é feita uma pergunta a São Luís. Podereis dizer-nos se é possível evocar o espírito a que vimos de nos referir? E São Luís responde, sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Então é feita a evocação. Aí ele responde, obrigado, sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. O espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para e, procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixaste de escrever? Sou indigno de escrevê-la. Dissestes que sofreis, compreendeis que fizeste muito mal em vos suicidar. Mas o motivo que vos acarretou esse ato não provocou qualquer indulgência? A punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Pergunta: podereis descrever-nos essa punição? Sofro duplamente na alma e no corpo, e sofro neste último conquanto o não possua, como sofre o operado de um membro amputado. Ele já não tinha mais o corpo, mas sofria como se o tivesse.
A realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho ou concorreram para ele outras razões? Fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Não lhes entrevejo o fim, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Então o espírito não sabe qual o tempo de duração desses sofrimentos, mas ele sabe que um dia terminará, um momento vai terminar. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus, e no entanto temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Resposta: poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Pois então fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado. O espírito então acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Então o espírito escreveu: Deus é muito bom. Estamos muito satisfeitos pela boa vontade com que correspondestes à nossa evocação e vamos exorar a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Sim, obrigado, fala o espírito. Aí uma pergunta a São Luís. Podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre este suicídio? São Luís vai explicar. Este espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante um motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com as suas obras. Então, aqui está uma observação de Kardec. À primeira vista, como ato de abnegação, este suicídio poder-se-ia considerar desculpável. Efetivamente, assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus, como disse o espírito de São Luís. A sua ação talvez impediu a realização dos destinos do filho. Ao demais, ele não tinha certeza de que aquele sucumbiria na guerra, e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar-se. A intenção era boa, e isso lhe atenua o mal provocado e merece indulgência. Mas o mal é sempre o mal, e se não o fora, poder-se-ia, escudado no raciocínio, desculpar-se todos os crimes e até matar a pretexto de prestar serviços. Então Kardec continua aqui falando, né? Que o crime é sempre um crime, e o suicídio também deve ser severamente punido, porque é o resultado do desespero que visa a redenção das misérias terrenas, misérias que são ao mesmo tempo expiações e provações. Furtar-se a elas é recuar ante a tarefa aceita e às vezes ante a missão que se devera cumprir. Então, ao homem, uma vez que tem o livre-arbítrio, ninguém pede a infração dessa lei, mas ele fica sujeito às suas consequências. E a médium Ivone de Amaral Pereira, no livro A Luz do Consolador, ela respondendo a uma carta, uma pergunta, no capítulo O Estranho Mundo dos Suicidas. Então é feita a pergunta: um suicida, por motivos nobres, sofre os mesmos tormentos que os demais suicidas? Não haverá para ele uma misericórdia especial? E Ivone responde: de tudo quanto até hoje temos estudado, aprendido e observado em torno do suicídio à luz da doutrina espírita, nada absolutamente nos tem conferido o direito de crer
que existirão motivos nobres para justificar o suicídio perante as leis de Deus. O que sabemos é que o suicídio é infração às leis de Deus, considerada das mais graves que o ser humano poderia praticar ante o seu Criador. Os próprios espíritos de suicidas são unânimes em declarar a intensidade dos sofrimentos que experimentam, a amargura da situação em que se agitam, consequências do seu impensado ato. Mais à frente ela diz: durante o nosso longo tirocínio mediúnico, da sua experiência mediúnica, temos tratado com numerosos espíritos de suicidas e todos eles se revelam e se confessam superlativamente desgraçados no além-túmulo, lamentando o momento em que se sucumbiram. Certamente que não haverá regra geral para a situação dos suicidas. A situação de um desencarnado, como também de um suicida, dependerá até mesmo do gênero de vida que ele levou na Terra, do seu caráter pessoal, das ações praticadas antes de morrer. E após Ivone explicar o ato em si e as consequências, ela continua: entretanto, tais consequências não decorrerão como castigo enviado por Deus ao infrator, mas como efeito natural de uma causa desarmonizada com as leis da vida e da morte, lei da criação, portanto. E todo esse acervo de males será da inteira responsabilidade do próprio suicida. Não era esse o seu destino, previsto pelas leis divinas, mas ele próprio o fabricou, tal como se apresenta com a infração àquelas leis. E assim sendo, tratando-se tais sofrimentos do efeito natural de uma causa desarmonizada com leis invariáveis, qualquer suicida há de suportar os mesmos efeitos, ao passo que estes seguirão seu próprio curso até que causas reacionárias posteriores os anulem. No caso proposto pelo nosso missivista, poderemos raciocinar dentro dos ensinamentos revelados pelos Espíritos que o suicida poderia ser sincero ao supor que o seu suicídio se efetivasse por um motivo nobre. Os duelos também são realizados por motivos que os homens supõem honrosos e nobres, assim como as guerras, e ambos são infrações gravíssimas perante as leis divinas. O que um suicida suporia motivo honroso ou nobre, poderia, em verdade, mais não ser do que falso conceito, sofisma, a que se adaptou, resultado dos preconceitos acatados pelos homens como princípios inabaláveis. Quanto à misericórdia a que esse infrator teria direito como filho de Deus, não se trataria certamente de uma misericórdia especial. A misericórdia de Deus se estende tanto sobre esse suicida como sobre os demais, sem predileções nem protecionismo. Assim sendo, que fique bem esclarecido que nenhum motivo neste mundo será bastante honroso para justificar o suicídio diante das leis de Deus. O suicida é que poderá ser sincero ao supor tal coisa, daí advindo então atenuantes a seu favor. O melhor mesmo é seguirmos os conselhos dos próprios suicidas que se comunicam com os médiuns. Que os homens suportem todos os males que lhes advêm da terra, que suportem fome, desilusões, desonra, doenças, desgraças sob qualquer aspecto, tudo quanto o mundo apresente como sofrimento e martírio. Tudo isso ainda será preferível ao de que melhor se possa atingir pelos desvios do suicídio. E eles, os espíritos dos suicidas, são realmente os mais credenciados para tratar do assunto. Como disse ali no Evangelho, são os próprios espíritos dos suicidas que vêm revelar a sua situação infeliz. Então, a confiança em Deus, aceitarmos com paciência e resignação as nossas lutas, as nossas provas, e sabemos que a ajuda é muito grande para superarmos tudo isso. Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos. Vamos nessa noite buscar entender o porquê de tanta solidão em meio a tanta agitação. Me lembro que na década de 80, José Sintra Filho, fundador da casa, comentou algumas vezes que anos atrás, quando então ele trabalhava na Federação Espírita, um espírito orientador disse ao grupo: "Vocês se preocupam tanto com a cura do câncer e se esquecem de buscar a cura da solidão que vai tomar conta nas décadas que se seguem." Vamos começar então com a questão do Livro dos Espíritos, que Kardec colocou na Lei de Sociedade, necessidade da vida social. A questão 766. A vida social é natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E Kardec pergunta na questão seguinte: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal? Ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então está muito claro que precisamos uns dos outros, que aprendemos com o outro, até vendo caminhos, comportamentos que não devemos trilhar. Evidentemente que momentos de solidão, como já temos visto em outros encontros, são necessários e salutares. E Jesus nos mostrou e ensinou essa necessidade quando em determinados momentos ele se afastava do grupo para meditar e orar. Temos que buscar, sim, momentos em que vamos estar nós e Deus. Bom, também nos lembrarmos, é bom que nos lembremos que morar sozinho em determinadas circunstâncias não significa ser solitário. A solidão é um estado íntimo que dói fundo na alma. Mas vamos tratar aqui da solidão que deve ser evitada, sob pena de trazer graves consequências. Quando nos entregamos à solidão, somos levados a um outro sintoma do vazio existencial, ao tédio. Vamos então ver uma página de Emmanuel no livro Coragem, pela psicografia de Chico Xavier. É intitulada Quando o tédio apareça. Quando o desalento te ameace o caminho, pensa nos outros, naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com o tédio. Se te acreditar amargurado, ou melhor, se te acreditar amargurando lições demasiado severas no educandário da vida, frequenta de quando em quando a escola das grandes provações, onde os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Muitos jazem na rua, estendendo mãos fatigadas aos que passam com pressa. Em maioria, são doentes que a onda renovadora do grupo social atirou à praia da assistência pública, ou mães aflitas a quem as exigências de filhos pequeninos ainda não permitem a liberalidade de uma profissão.
Provavelmente, alguém dirá que entre eles se encontram oportunistas e malfeitores que se fantasiam de enfermos para te assaltarem a bolsa em nome da piedade. Compreendemos semelhante alegação e justificamo-la, porque o mal existe sempre onde lhe queiramos destacar a presença, e conquanto te roguemos o benefício da prece em favor dos que agem assim, mais por ignorância que por maldade, apelamos para que consultes ainda aquelas outras salas de aula que se enfileiram no recinto dos hospitais e nos albergues esquecidos. Acompanha os estudos daqueles cujo corpo se carrega de feridas dolorosas para agradeceres a pele sadia que tiveste a figura. Ou segue a cartilha de agoniadas emoções dos que se recolhem nos manicômios, sorvendo angústia e desespero nos resvaladouros da loucura e da obsessão, a fim de valorizares o cérebro tranquilo que te coroa a existência. Visita os asilos, que resguardam a sucata do sofrimento humano, e observa as disciplinas dos que foram entregues às meditações da penúria, para quem um simples sanduíche é um brinde raro, e partilha os exercícios da saudade e da dor dos que foram abandonados pelos entes que mais amam, a fim de abençoares o pão de tua casa e os afetos que te enriquecem os dias. Quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. Então é preciso identificar o que sentimos, mas pouco vale se não buscarmos a solução. E o conselho de Emmanuel para olharmos no entorno e estendermos as nossas mãos, o nosso olhar e a nossa palavra é com certeza o remédio indicado para esse mal. A solidão na atualidade se origina em grande parte pelo medo e tem se tornado um dos graves problemas que surgem como neurose que ameaça o homem distraído pelas conquistas dos valores de pequena monta. Mas se ele resolve interessar-se pelos ideais de engrandecimento humano, usando a hora vazia em favor do próximo, sua vida teria cor e utilidade, enriquecendo-se de companheirismo digno. Jesus, ao apontar o amor ao próximo e a si mesmo, logo após o amor a Deus, como ali no mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus resumiu todos os mandamentos nesse ponto. Então, ele apontou aí como a mais importante conquista do homem. Conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e com o que tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber em troca equivalente. O homem solitário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isso sempre anda atormentado. Possivelmente, o homem que caminha a sós se encontra mais em solidão do que os outros que no tumulto, inseguros, estão cercados, mimados, padecendo disputas, todavia sem paz nem fé interior. A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante onde quer que se esteja. Há um outro aspecto da solidão
que devemos considerar. A daquele que busca esse caminho de crescimento, por já perceber que não estamos aqui apenas para vivenciar prazeres que aparentemente nos deleitem. Quantos jovens incompreendidos, por trazerem em sua bagagem valores distanciados da grande maioria, que se deixa arrastar mais por comodismo do que realmente por desejar. Pedro de Camargo, chamado Vinícius, diz que a maior e a mais profunda das solidões é aquela que experimentamos no bulício de uma sociedade cujos sentimentos são opostos aos nossos, cujo ideal é o reverso daquele que a nossa alma aspira. Vamos ver então uma página de Emmanuel dirigida àqueles que sentem o coração vibrando no vácuo, e percebamos se não somos nós a fugirmos da voz que nos conclama ao despertar. Essa página, encontrada no livro Coragem, psicografada por Chico Xavier, chama-se Solidão. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. E assim, com essas reflexões, vamos encerrar com um dos tantos ensinamentos de Jesus que, se seguido fosse, nos poupariam de tantos sofrimentos. É relatado por Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 19 a 21.
Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos abençoe nos bons propósitos de buscarmos esse crescimento. Que tudo isso possa falar muito alto em nossos corações, para que nos poupemos de tantas tristezas, de tantos sofrimentos desnecessários. Acordemos, despertemos e caminhemos com segurança. Tenhamos uma noite de paz.